Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-la a todos, cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira, você está no canal Rascunho Teológico. Nós estamos aqui nesta oportunidade para começar uma nova série dos nossos estudos. Estaremos falando sobre soteriologia, doutrina da salvação, né? E alguns pontos que vamos estar tratando aqui à luz de várias visões teológicas e à luz da cristologia propriamente dita, que é quem opera a salvação é Cristo, tá certo? Soteriologia, o que é isso? É a doutrina da salvação. A soteriologia seja uma das áreas mais discutidas dentro da teologia. Isto acontece porque teólogos com diferentes pensamentos sobre o assunto iniciaram um debate sobre essa questão da soteriologia bíblica, que já dura séculos, né? Então, mas afinal de contas, o que é soteriologia? Basicamente, a palavra basicamente a doutrina da salvação. Isso significa que a soteriologia é uma área da teologia que estuda a salvação e seus aspectos. A palavra soteriologia vem do termo grego sotéria, que significa salvação, ou livramento, e logos, que é palavra. Então o termo soteriologia logo começou a ser utilizado lá no século XIX, nos idos do século XIX, né? E há uma subdivisão dentro da soteriologia, tá certo? Temos aqui alguns materiais de apoio, né? Vários livros de teologia sistemática, Charlie Hodge, Stanley Orton, Enciclopédia de Filosofia no Russell Norman Champlin, e vários outros materiais aqui. Tem o Norman Geisler também e vários outros que pesquisamos para elaborar nossa aula, tá certo? E nesta oportunidade, tem tempo já que não grava, tem mais de um mês que não gravamos aula, né? Mas voltamos aqui, né? Estaremos falando sobre esses aspectos e essas subdivisões dentro da soteriologia, tá? Primeiro, um plano eterno de Deus, a obra remidora de Deus, a expiação do sangue de Cristo, a operação da graça divina, o estado do homem, né, em relação ao pecado, a obra do Espírito Santo e o destino final do homem, né? Então existem muitas teorias com diferentes visões sobre vários pontos de vista dentro da soteriologia. Tem a soteriologia no Antigo Testamento, que também vale a pena salientar. Então, nessa primeira aula, nós fazemos aqui um escopo, né? Trazemos aqui um índice, uma síntese, ou melhor, para dissecarmos esses assuntos, tá? Então, o objetivo desse estudo bíblico é bem simples. O objetivo é de fácil entendimento. Não quero complicar as coisas, né? Mas vamos priorizarmos alguns pontos importantes da soteriologia bíblica, né? Então, dentro dos termos hebraico e grego são utilizados aí na Bíblia para se referir à salvação, desde o Antigo Testamento até o Novo, né? Então, no hebraico, a raiz mais importante para a salvação é Yasha. Yasha, que significa liberdade ou libertar tudo aquilo que prende, né? Ou libertar tudo aquilo que prende. Então, existem vários substantivos, né, derivado da raiz, e todos trazem a ideia de libertar ou resgatar. No grego, a palavra zozo e seus cognatos, por exemplo, sotéria, que é salvação, soter, salvador, traduz o hebraico yasha, que nos livros do Novo Testamento o termo sotéria aparece apenas em conexão com Cristo como Salvador, né? Então, biblicamente, a salvação é uma obra completamente de Deus, totalmente. Jonas já trazia essa ideia, a salvação vem do Senhor, né? E todos os aspectos, né? Dentro da ideia bíblica de salvação, o homem é resgatado do seu estado de pecado para o estado de glória através de Jesus. Então, e pela morte de Cristo também, que o pecador é remido.
de seus pecados, né? Quando Cristo voltar, a natureza caída, pecaminosa do homem será totalmente aniquilada. Então acontecerá também a redenção do nosso corpo, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 23. Né? Nesse ponto, a salvação encontrará o seu cumprimento pleno em Hebreus capítulo 9, no seu verso de número 28. Né? Aí nós temos as bênçãos da salvação, temos aí os pontos das teorias da expiação e vários outros pontos que cabe aqui nós salientarmos, né? Dentro dessa visão, devemos começar aí falando sobre a soteriologia no Antigo Testamento, onde descobrimos nas ações da palavra divina, né? A natureza redentora de Deus, né? E descobrimos tipos e predições específicas daquele que estava para vir e do que estava para fazer. Então, parte da nossa descoberta provém da terminologia empregada no Antigo Testamento para descrever aí a salvação, tanto a natural quanto a espiritual, né? Qualquer um que tenha estudado o Antigo Testamento hebraico sabe que quão rico é o seu vocabulário, né? Os escritores sagrados empregam várias palavras que fazem referência ao conceito geral de livramento ou salvação. Seja no sentido natural jurídico ou espiritual, o enfoque recai em dois verbos, natsal e yasha, né? O primeiro ocorre 212 vezes, né? O mais frequente significado de livrar ou libertar. Deus revelou a Moisés ter descido para livrar Israel das mãos dos egípcios. Tudo isso está dentro desse conceito. Senaqueribe escreveu ao rei de Jerusalém: o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos, né? Frequentemente o salmista implorava pelo salvamento divino. Salmo 22, Salmo 35, Salmo 69, Salmo 71, Salmo 140, né? Então o emprego do verbo indica aí haver uma vista numa salvação física, pessoal e nacional. Isso é muito importante destacar aqui: salvação física, pessoal e nacional, principalmente dentro desse conceito do Antigo Testamento. O termo assume aí ainda a conotação espiritual, a salvação mediante o perdão dos pecados, né? Davi, pela palavra, apela a Deus para salvá-la de todas as suas transgressões, né? Em Salmos 51, 14, é provável que Davi tenha em mente aí a restauração e a salvação espirituais, pessoais, quando ora: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Embora o Salmo 7,9 seja uma lamentação por causa da invasão de Israel e da profanação do templo pelos inimigos, né? Podemos ver o salmista reconhece um livramento que só seria possível com o perdão dos seus pecados, né? A raiz Yash, ela aparece 354 vezes na Bíblia, sendo a maior concentração no Salmo 186 e nos livros proféticos, né? 100 vezes significa salvar, livrar, conceder vitória, ajudar. Ocasionalmente a palavra ocorre sem matizes teológicos, por exemplo, quando Moisés defende as filhas de Reuel, né, e as livra da ação opressora dos pastores, né? Em Êxodo capítulo 2, verso 17, mais frequentemente, porém, Deus tem como sujeito o povo de Deus como objeto, né? Porém, Deus tem como sujeito e o povo de Deus tem como objeto. Isso é um prejuízo, né? Então ele os livrou de todos os tipos de aflição, inclusive dos inimigos nacionais e pessoais. Êxodo capítulo 14, Deuteronômio 20, Juízes capítulo 3, Jeremias 17, não é? 2 Crônicas 20, né? Porém, Yahvé, ele é Salvador, conforme Isaías 43, né?
Então, meu Salvador, o salmista disse no verso 18, minha salvação, no 2 Samuel capítulo 22 e no Salmo 27, também o salmista fez menção, né? Então, lendo o Antigo Testamento, vamos considerar uma série literalmente de mensagem. Facilmente concluiremos que a salvação é um dos temas mais dominantes e Deus é o protagonista do tema da salvação, como já aparece em Gênesis capítulo 3, verso 15, né? Na promessa de Deus aos descendentes, por exemplo, esse pronto evangelho, né? O primeiro vislumbre da salvação virá através daquele que restaurará o homem à vida. Jeová ou Yahvé salvava o seu povo através dos juízes. Outros líderes como Samuel, Davi, Javé também livrou até mesmo a Síria, inimiga de Israel, por meio de Naamã. E não há salvador à parte do Senhor. Ponto. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, não há salvador fora do Senhor. Ele é o ápice, é o dono, é o arquiteto, é o projetista, ele é o autor primaz da salvação. Sem o Senhor não há salvação. Ponto. Isso é um ponto claro, clássico e crasso, né? Então, o texto clássico do emprego teológico Yasha, entre os narrativos que é encontrado em Êxodo capítulo 14, onde Javé salvou Israel das mãos dos egípcios, o evento vem a ser um protótipo de que o Senhor faria no futuro para salvar o seu povo. Então, tudo indicando aí o tempo em que Deus traria a salvação mediante ao seu servo, o servo sofredor, que é Jesus, né? Todos, não tão somente Israel, conforme Isaías 49, verso 6, ele diz ao servo: também te dei por luz dos gentios, para ser a minha salvação até a extremidade da terra. Então, os atos salvíficos do Antigo Testamento vão preparando o palco aí para o derradeiro ato salvífico, que incluirá todas as pessoas sob suas bênçãos, né? No que diz respeito ao conceito de salvar, livrar ou libertar. Então, é evidente que a riqueza lexical do Antigo Testamento ela não ocorre no Novo, né? Este emprega primeiramente a palavra zozo, que significa salvar, preservar, tirar do perigo. Uma das formas derivadas na Septuaginta. Septuaginta é zozo, traduzido por Yasha, que é por 60% das ocorrências, no caso de sotéria, empregada aí, principalmente para os derivados de Yasha. Então, o termo hebraico sustenta o nome que o anjo anunciou a José. Ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará, né, o povo dos seus pecados, né? E vamos ver como um exegeta e filósofo judeu chamado da Alexandria, o nome dele era Filo, atesta que significa o nome que era muitíssimo bem conhecido para interpretar-se o nome Josué, Yeshus ou Sotéria Kyrios, ou seja, Jesus significa salvação mediante ao Senhor. Por isso, a palavra empregada no Novo Testamento, né, para a obra salvífica de Cristo, reflete as ideias verotestamentárias, né? Zoso pode referir-se a salvar a pessoa da morte, da enfermidade física, da opressão demoníaca ou da morte que já sobreveio, né? Mas nada, na grande maioria das ocorrências, refere à salvação espiritual de Deus que providenciou por meio de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 1, verso 21 e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, e também que as pessoas experimentassem a salvação por meio da fé, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, verso de número 8. Vejamos Lucas capítulo de número 8, verso 50, né? É muito interessante esse texto, né? Embora o título Salvador, ou no grego Soter, fosse atribuído pelos gregos aos seus deuses, líderes políticos e outros que trouxeram honra ou benefício ao seu povo,
né, na literatura cristã era aplicado somente a Deus e a Cristo, conforme Atos capítulo 13, verso 23, Filipenses 3:20, né, o substantivo salvação ou sotéria aparece 45 vezes e se refere exclusivamente à salvação espiritual, que é a possessão referente à futura de todos, a possessão presente e futura de todos os crentes verdadeiros. Todavia, embora as palavras gregas traduzidas para salvar e salvação não sejam muito frequentes, né, o próprio Jesus proclama aí o tema no Novo Testamento, de que quando diz o Filho do Homem veio buscar e salvar, ou seja, salvar aqui é sozai, que havia perdido, capítulo 19, verso 10 de Lucas, né? Depois Deus trabalha dentro dessa questão, dessa visão, para salvar o homem dos seus pecados, por causa da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia, né? Tudo isso vem de Deus, tá certo? Por causa do seu amor, né? Que tem sido vasto para com a humanidade, para com os homens, né? E dentro dessa teoria da expiação, nós teremos aí a teoria da influência moral, a teoria do resgate e assim sucessivamente. Tudo isso está dentro desse conceito de estudo, né? É muito grande o tema é satisfatório, é abrangente, ok? Então, quando vamos trabalhar essa proposta, nós vamos ver aí o plano salvífico de Deus, não é? Temos aí alguns conceitos que é abordado. Você vai ver aí a salvação, a doutrina da salvação, que é a soteriologia, o plano da salvação, a graça, uma só graça, a síntese paulina da graça, que eu já trouxe um pouquinho aqui, né? A doutrina calvinista da salvação, Agostinho de Hipona, Pelágio, João Calvino, predestinação, aí tem também a criação da tulipe, né? Que foi criado pelos calvinistas aí, João Calvino, etc. Depois tem também a discussão sobre a doutrina arminiana da salvação, documento dos remonstrantes, necessidade de um sínodo, né? O sínodo de Dort, entendimentos sinergistas sobre as ideias dos calvinistas, e enfim, tem uma série de coisas. A certeza da salvação, a salvação instável, não é? A predestinação dos dois pontos de vista, tanto arminiano como calvinista, vamos ver em Efésios, Romanos, né, João, enfim, tem o universalismo, o aniquilacionismo. Então é um tema muito vasto. A salvação pela pregação, né, o ordo solutio, ou ordem da salvação, né, que a fé como confiança, fé confessional, tem o arrependimento, a conversão, a justificação, a regeneração, a santificação, e assim sucessivamente, e até mesmo a salvação de crianças, né? Então o assunto é bastante abrangente, é muito abrangente. A vida dos salvos, né? Referindo ao gozo da liberdade, salvo é livre do poder do mundo, o salvo é livre do poder da carne, o salvo é livre do poder do diabo, o salvo é livre do refletir do caráter de Cristo, a vida do Espírito, a vida de retidão, a vida honrada, né? Que reflete o interesse pelo serviço cristão, tendo a inclusão aí do corpo de Cristo, a comunhão com os salvos, a adoração, o testemunho e assim sucessivamente, né? E por fim, é todo um contexto dentro desse estudo acerca da salvação, não é? Dentro dessa ordem, ordem solutis, que está no latim, que é ordem da salvação, não é? E assim sucessivamente. Então, dentro dessa doutrina, que nós temos aí a sotéria, a junção dos soteros, e essas palavras dentro do grego e do hebraico, nós temos aí o conceito geral por meio da graça, não é? A salvação, o plano divino para a salvação é fruto da graça de Deus. Só o Senhor salva, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, conforme está escrito em Tito, capítulo 2, verso de número 11. Então, a graça é um favor imerecido, conforme depende do termo grego, que é charis, né? Que ainda no termo graça encontra sentido distinto na Bíblia, e não podemos ser sempre confundidos
como charis. Graça é um termo que aparece cerca de 155 vezes no Novo Testamento e às vezes se refere à graça, se refere à beleza, conforme está em Provérbios, outra vez sobre o sentimento fraternal, conforme está em Daniel, outra vez sobre simpatia, conforme está em Êxodo capítulo 33, não é? Em Atos capítulo de número 2, né? Sinal de honra, conforme está em Esté capítulo 2, verso 9, mas principalmente a favor tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então temos aí o plano salvífico de Deus, um plano divino, que tem o objetivo não é salvar fora dos planos elaborados por Deus, de jeito nenhum, porque não em nenhum outro há salvação pelo qual importa que sejamos salvos, está escrito, né? Então dele vem todas as exigências a serem cumpridas para o homem ser salvo, do mesmo modo como Deus como Deus, né, salva, o plano é dele, né, vem todas as exigências. Do mesmo modo, Deus teve um plano para criar o mundo, e em particular o homem. Ele também elaborou um plano para salvá-lo. Assim que o homem se perdeu, o plano de Deus para a salvação parte do pressuposto aí da necessidade humana. Então a salvação pode ser o todos querem, mas é aquilo que todos precisam. Pode não ser o que todos querem, mas é o que todo mundo precisa. Não há meio termo. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Então quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Capítulo 3 de João, Evangelho de Jesus que João escreveu, capítulo 3, verso 18, né? E assim sucessivamente. Então, dentro do campo salvífico, nós temos aí a graça, conforme já disse. O anjo comunicou a Maria sobre isso, falando desse Salvador, chamou de agraciada, acrescentou: não temas, porque achaste graça diante de Deus, não é? Lucas 1, versículo 28 e 30. Então, Estevão, na hora da sua morte, estava cheio de graça e de poder, Atos 6, versículo 8. E no caso dele, a palavra graça indica fé, como demonstra aí a tradução revista e corrigida. Então, em Atos dos Apóstolos, a palavra graça indica também unção, de modo perceptível, né? Às vezes a graça é diferenciada ou é identificada como o próprio Evangelho, Para Paulo, a palavra graça é a essência do ato salvador de Jesus por meio da sua morte expiatória, resultando aí na garantia do futuro da alma do pecador, né? Então é necessário que conhecer a implicação da graça para salvar. É preciso que a graça não se limita em sua compreensão a favor de Deus aos crentes, mas daí a razão de estudarmos que a Bíblia apresenta sobre a graça comum, que trata o favor imerecido de Deus aos homens, não em campo da salvação da alma, mas na providência, na sustentação da vida, certo? No campo natural da ordem das coisas, a graça é extensiva a todos os homens, né, independente de sua conduta moral, espiritual, conforme o próprio Jesus asseverava, para que sejas filhos do Pai que estais nos céus, né? Porque fez todo o seu sol se levante sobre os maus e os bons, né? Conforme diz a chuva desça sobre os justos e os injustos, em Mateus capítulo de número 40, capítulo 5, verso 45, né? O Arnegrud, dentro da sua teologia, diz que os incrédulos não merecem usufruir desta beleza, mas pela graça de Deus, eles podem usufruir de toda a vida, por toda a vida. A graça confere aos homens uma revelação natural, isso dentro da graça comum, dentro do campo da visão comum. A teologia de Louis Berkhof também vai trazer essa visão, que é dentro do campo da graça, no campo natural. Depois temos o campo moral também, né? E assim sucessivamente. Na sua teologia, o Arnegrud, na página 151, ele vai fazer essa tratativa. E Louis Berkhof também, na sua teologia sistemática, na página 408, ele também faz essa abordagem, né? Depois temos o campo civil, que é a graça comum, termos mais frequentes pregado
pelos calvinistas sobre isso, né? E assim sucessivamente, né? Então, é dentro dessa visão que vamos estar tratando sobre essa temática tão importante, né? Tem a síntese da graça paulina para o meio da salvação, a pedagogia da graça, enfim, né? Então, a doutrina bíblica da salvação, nós temos um site interessante, né? Que você pode acessar aí. É Mundo Estranho, da editora Abril, não é? A matéria é O que era a raça ariana. Vai falar dessas criaturas nefastas que se levantaram contra a soteriologia, ok? E assim sucessivamente. Então, nós vamos ver aí, no primeiro momento, que a salvação, dentro desta visão bíblico-teológica, não é? Quais são as bênçãos da salvação? Vou citar aqui, porque na próxima aula nós já vamos trabalhar um pouco mais tecnicamente, ok? Quais soteriologias, quais as bênçãos da salvação? Nós vamos destacar aqui dentro das soteriologias, que destaca as bênçãos resultantes da salvação. Nós vamos ver a redenção, que é a total liberdade por meio do resgate pago por Jesus. 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Gálatas capítulo 3, verso 13. Mateus capítulo 20, versículo 28. A primeira é a redenção. Segunda é a reconciliação. Agora o relacionamento do homem antes do pecado, e agora redimido passou a ser comunhão com Deus, passou a ter comunhão com Deus e não de inimizade, não é? Depois nós temos a propiciação, que através do sacrifício de Cristo a ira de Deus não está mais sobre os salvos, não é? Não está sobre os salvos, desde que ele mantenha o padrão salvífico. Quando uma pessoa é salva, significa que a relação a Deus, a pessoa é redimida, justificada, reconciliada e limpa, não é? E a soteriologia também ela apresenta alguns pontos dentro das teorias da expiação, não é? Ao longo da história, várias visões diferentes sobre a expiação foram desenvolvidas por propostas e defendidas, né? De forma resumida, vamos ver algumas teorias mais conhecidas. A teoria da recapitulação, que essa teoria defende a ideia de que o sacrifício de Cristo converteu o curso da humanidade, da desobediência para a obediência, e que a vida de Cristo, de Jesus, representou a todas as fases da humana, daí a ideia da recapitulação, né? Essa teoria não encontra apoio bíblico. Pronto, isso é bom ter em mente. Depois nós temos a teoria mística, né? Essa teoria diz que a expiação de Cristo foi um triunfo contra a própria natureza pecaminosa. Então, supostamente, essa vitória influencia o homem a querer se aproximar de Deus, né? Nesta teoria, Jesus é classificado como um pecador, entre os pecadores. Por isso, ela contradiz totalmente a Bíblia, que afirma claramente que Jesus nunca pecou e que não foi achado pecado nenhum nele. Então, Jesus era santo, inocente, separado dos pecadores, conforme Hebreus capítulo 7, verso 26. O próprio Jesus desafiou os homens a encontrar qualquer pecado nele, João capítulo 8, versículo 46. E a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João capítulo 1, versículo número 29. Então, essa visão também leva ao universalismo, que é uma perigosa heresia, que é o universalismo da salvação, ou seja, a salvação a todos os homens. A Bíblia diz claramente que nem todos serão salvos e que haverá condenação eterna para os perdidos. Mateus 25, verso 41 e 46 e Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Depois nós temos também a teoria do resgate pago a Satanás. Olha que heresia, né? Então, dentro desses conceitos salvíficos, existe muita teoria que não enquadra-se na Bíblia. Nós estamos, no primeiro momento, limpando essa aresta aí, né? Veja só, a teoria do resgate pago
pago a Satanás. Você já deve ter escutado alguém dentro do relacionamento dessa teoria, se não escutou, vai escutar agora, está escutando, né? E nela é definido que a ideia do sacrifício de Cristo foi para pagar um resgate a Satanás. Ele teria comprado a liberdade do homem, que era escravo do diabo. Esta outra teoria totalmente contraria os ensinos bíblicos. Deus nunca deu nada a Satanás, e o homem pecador também não. O pecado colocou o homem em dividida com Deus e não com o diabo. Biblicamente, a exigência do pecado, do pagamento de um resgate, não foi em relação à justiça de Deus, ou seja, Deus é quem exige tal pagamento. Ponto. Outra teoria é a teoria do exemplo. Essa teoria coloca a expiação de Cristo como um exemplo de obediência e fé a ser seguido. Claro, a vida de Jesus é um exemplo para todos nós que deve ser seguida, mas na forma que é colocada na teoria do exemplo ocorre a negação de estado espiritual morto e caído do homem, contradizendo também a Bíblia. Depois nós temos a teoria da influência moral. Semelhantemente, a teoria do exemplo, essa teoria afirma que a expiação de Cristo demonstra um amor que influencia o homem ao arrependimento. Essa teoria também nega a doutrina bíblica da total incapacidade humana de se arrepender por si só. Depois nós temos a teoria governamental, e essa visão foi elaborada por Hugo Grotius. Esse homem viveu em 583 a 1583 a 1645. O mesmo direito internacional, o mesmo cidadão. Ele traz a ideia de que o sacrifício de Cristo substitui a penalidade do pecado, mas no sentido de que as leis de Deus foram quebradas e que algumas penalidades foram pagas, dependendo agora do homem para reconhecer o tal pagamento. Sob esse aspecto, a morte de Cristo seria apenas um pagamento suficiente de uma dádiva, ao invés de um sacrifício verdadeiro e inatingível para qualquer humano, para satisfazer a justiça divina. Desta forma, a teoria governamental resulta na ideia de que a morte de qualquer outra pessoa teria tido aí um valor da morte de Jesus Cristo, desde que o homem se convertesse. Então, também não tem apoio bíblico e é uma heresia. Outra teoria é a teoria da substituição penal. Esta visão é mais concreta biblicamente, ela é mais clara. Afirma que o homem natural está morto espiritualmente e seus delitos e pecados. Então, ele é incapaz de qualquer ação positiva em relação à própria salvação. Então, o sacrifício de Cristo expiou a culpa, cumprindo completamente a exigência da justiça de Deus sobre o pecado, trazendo perdão e imputando a justiça e reconciliação, reconciliando o homem com Deus. Então, depois nós temos aí, vamos ficar por aqui, depois nós vamos trabalhar a soteriologia dentro da visão do sinergismo e monergismo, tá? Depois vamos trazer também essas visões que se falam tanto aí, de Calvino e tal, e Armínio, tá certo? E assim sucessivamente. Ao longo da aula nós vamos tratando dessa situação. Deus abençoe a todos, canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas. Essa é a nossa primeira aula, uma aula introdutória, e estaremos aí ao longo de 1 mês ou 2 meses, não sei precisar quantos vídeos faremos, mas vamos deixar bem claro e elucidado. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, tá certo? Se você já é inscrito, deixe o seu like, deixe também os seus comentários para que possamos estar interagindo com respeito a essa demanda. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.